Bota o Flamengo aí, mas antes da gente começar a assistir, eu só queria dizer um negócio. Sobre Fortaleza, na verdade, né? Calma aí, segura, mano, segura. O que acontece? A gente vem falando aqui como o Fortaleza tá muito mal, não sei o que e tal. E esse jogo era só uma questão de tempo até acontecer uma sacolada dessa. Porque, é verdade, era uma questão de tempo dele pegar um time bem mais forte, jogar do jeito que jogou e ser destruído. Porque foi 5-0, mas 8 era o mais provável se você olhar como é que foi o jogo. Galera, atenção, eu nem lembro quando que o Flamengo ou outro time teve um aproveitamento de finalização que nem o Flamengo teve nesse jogo. Foram 16 finalizações, 13 no gol. É quantos por cento isso? 13 é galo. É absurdo essa porcentagem. 16, caralho. 16 finalizações, 13 no gol. É só fazer 13. O goleiro fez mais 3 defesas ainda muito importantes. O Arrascaeta perdeu um gol na cara. 81%. Cara, isso é insano, Aí, pô. Isso é insano. 81%. Então vamos ver os lances aí de Flamengo e Fortaleza primeiro, depois eu vou falar sobre esse jogo aí. Vai lá. Vamos dar uma olhada. O Flamengo, assim, cara, na verdade... O malvado? O Flamengo fez cada jogada bonita, que é brincadeira. O Gerson fez uma jogada no E final. o Davidson? Olha essa defesa aí, ó. Assim, vocês viram? Não, o Davidson... Eu vi o Luiz Araújo fazendo assim. Ele fez isso, Respondendo, depois né? respondeu. Olha o Mas é que o Cebolinha Davidson aí. fez que tava 0x0, pô. Alexandro, toma. Olha esse lance aí. Já no cantinho, goleirão. Toma. E tava cheio o estádio, hein? Tava Tinha 68 tempo que mil. não tava assim. Acho que era 68 mil que falaram na transmissão. Contra o Fortaleza é diferente, né? Pera aí, o Fortaleza é A diferente. motivação é diferente. É o Davidson, né? Quanto o Olha, Davidson, e esse passo do Léo Ortiz, moleque? que tava no Toma. meu cartola. Cara, isso é sacanagem isso aí. Pô. Sacanagem Toma. isso aí. É o Toma. gol do Arrascaeta. 29 E minutos. foi passo de 3 dedos do Léo Ortiz, tá? Bizarro, pô. Vocês viram o meme do Léo Ortiz? Aniversário dele, tá? Do Os Arrascaeta. caras meteram assim, Léo Ortiz, do meio pra trás, Sérgio Ramos, do meio pra frente, De Bruyne. Que isso? Mas realmente, o Léo Ortiz tava Realmente? livre. Não, Aí calma. é foda. O Léo Ortiz, ele tava livre, porque ó, os caras não vão marcar o zagueiro na fase de ataque. Foda-se, o cara foi lá Mas e aí fez é o essa que a gente enfiada. fala da qualidade técnica do zagueiro, pô. Sim. Quando o zagueiro tem o passe, mano. E jogou o Danilo, não Ah, o foi o Léo Arrasca. Pereira. O Léo Pereira deu uma Quem é o descansada capitão aí. do Flamengo hoje, Dava? Acho que foi o Gerson, né? Olha o passo do Gerson. tá. Caralho. Essa é putaria, pô. Gol? Não, Tem porque que ele ser, pegou, né? a bola quicou. O Flamengo deve perder o gol, cara. Vários. Mas o Luiz Araújo que perdeu esse fez 2, se não me engano. Foram Sim. 4 no segundo tempo. né? Foi do segundo tempo. Isso é só o primeiro tempo, Fortaleza cara. acabou, né? Fortaleza, cara. Quando eu falo aqui, quando eu Olha sou o isso. arauto do Cara, fim e é do louco, mundo, né? Outra Porque defesa o do Wesley goleiro. virou banco, né, do Varela. o Não, arauto mas do ele tá poupando, apocalipse tá aqui é poupando. tirado de Mas novo. o Valvarela fez um jogaço. Aí já é o segundo tempo, tá? Aí, ó. E o Little Onion? Foi mal, né? Não foi muito bem, não. O Michel entrou e fez Ele gol. fez gol, o Onion, não? Não. Nossa, mas aí... Olha o Varela aí. E o Pedro Ó, também olha não? isso. Nossa. Quem fez esse gol foi o Everton Araújo, volante, que não, nem chuta pro gol, tá? E fez isso aí é porque o negócio tava complicado pro Fortaleza mesmo, viu? Mas foi um belo. Esse aí vai ser o belo único fazer gol só. dele do Brasileirão no ano, Porque, talvez. porque o jeito que ele chutou, parecia que ele estava do outro lado e acabou. E o goleiro não conseguiu chegar. Dá pra chegar, né? Vamos falar a verdade, mas... Olha isso aí. Bruno Você é Henrique. hater, cara. Toma. Caralho. Não, o goleiro entregou aí, cara. Olha isso, cara. O goleiro bateu roupa feio e aí... Meu Deus! no rebote, gol do Luiz Araújo. Aí essa que ele vai sair comemorando aqui. ele vai comemorar puxando a perna. Todo poderoso. Olha isso. E a Arrascaeta, de novo, assistência, tome. A gente só tá contando Olha o Gerson aí, ó. Olha isso, cara. O Flamengo chegava o tempo todo. Esse aí foi um chute meio O Pedro fez gol? Não. Ai. Entrou no segundo tempo não fez também. Tá nas baixas o Pedro. Mas ele deu né? assistência. Não tá? Não voltou tão legal não voltou ainda, tão né? bem, não, realmente. Mais uma aí. Nossa, mas o goleirão. Fortaleza nem chuta no gol, Não, né? cara. O Fortaleza foi macetado, pô. O goleiro fez várias defesas importantes. Olha o Varelinha. Fez... Olha o passe do Olha a Varela. bola do Varela. O Gerson chegou aí. O Gerson chuta, né? Era só chutar, né? Aí chutou, aí pegou ali, o Pedro não conseguiu chutar direito. Sempre ele, né? Então você tava 3x0 e o Flamengo perdendo gol, assim, Ah. um atrás do outro. Olha esse lançamento do Pulgar aí, ó. Esquece. Varela monstro. Que tá jogando Varela é brincadeira. Olha o cruzamento. Toma. Nossa. Cara, que golaço, pô. A jogada foi E toda quem? de pé em pé. Quando ele tá feio. rosa, Ele esquece. tá horroroso mesmo. Não, porra, mas até o Michel fez esse... De primeira acertar um gol desse, nem parece Pera Michel, aí, pô. Caio. Ele tá horroroso. Não, aí. mas Ó, vai e ter um essa, golaço. que o Pedro roubou a bola, partiu O Pedro é e o Gabriel toma. Jesus, Deu então. de calcanhar, tá? E aí o Luiz Araújo... O Gabriel toma. Jesus, então, né, Caio? Rouba a bola, né? Gente do Atacante que rouba a bola, né? Defende que você travante Não, e mas ataca você vê, com o lateral. Essa jogada foi toda do Pedro. Ele rouba a bola, o Zé Welles, eu acho que o Zé Welles Zé tenta Welles. derrubar, o Pedro não consegue, ele bota de calcanhar no Luiz Araújo e toma. Nossa. Caralho, 5x0. Que dó, velho. Tá 5x0, teve esse lance. Faz não. por você, Mas aí o Rossi pô. vai falar, não vou tomar gol não, irmão.
O padre? Não vou tomar gol, não. Padre Marcelo? E detalhe, tá? Quer informação? Qual que é a Quero. informação? Eu acho que falaram isso na transmissão ontem. De 11 jogos que o Flamengo fez campeonato, o Rossi não tomou gol em 8. Tá? Foram só 3 jogos que o Rossi tomou gol. O Cruzeiro... A gente botou o Rossi no Cartola? Não lembro. Temos que ver depois isso aí. Não lembro. porque- Acho que a gente trocou por Neneca, não? Não, o Neneca foi no banco, acho que a gente começa com o Rossi, eu acho. É. Não lembro. Bom, gente, então assim, cara, isso foi um massacre do Flamengo pra cima do Fortaleza e o Flamengo vai tá 4 vitórias seguidas, 8 jogos sem vencer, o Flamengo tá num momento melhor. Uma coisa que a gente tá falando aqui, né, destacar algumas coisas que o Felipe Luiz fez, né? O Felipe Luiz conseguiu dar uma rodada no elenco sem perder o jeito que o Flamengo joga e respeitando as características de cada um. Por exemplo, o Everton Araújo, ele é um cara mais de contenção. Ele não é bom no passe, ele não é bom marcando alto, não é. Então, o Felipe bota ele numa situação que ele não precisa fazer isso. Tanto que você vê o Léo Ortiz indo muito mais à frente, porque o passe do Ortiz é muito melhor. Então você consegue ver essa alternância para conseguir construir as jogadas vindo de trás. Por quê? Porque quando o Flamengo pega qualquer time muito fechado, é um Deus nos acuda. Mas aí quem foi que fez a jogada do primeiro gol lá? Foi o Léo Ortiz. Porque ele não estava sendo marcado, porque eles estavam preocupados em marcar quem estava na área. E o Arrascaeta agora, cara, ele é quase um atacante. Ele fica se preparando pra entrar na área pra receber bola. Antes ele dava a bola pros companheiros, agora ele tá se preparando pra receber. E ele tá finalizando bem pra cacete esse ano. E aí mais um gol do Arrascaeta com a jogada do Ortiz muito bem. O Varela, né, que tem uma característica muito diferente do Wesley, mas servindo também no apoio e marcando muito bem. O Varela fez um ótimo jogo. Mas, né, a gente tem o Luiz Araújo. Esse é um exemplo que eu acho muito importante a gente falar, é que eu tô falando desde o início do ano, porque a torcida é muito corneteira, é insuportável, na verdade, e a mídia também. O Luiz Araújo jogou 2 jogos como titular e já estavam. Não presta como titular. Só serve e senta de reserva. É sempre essa porra. Sendo que no ano passado, o Luiz Araújo jogando foi muito importante pra gente. E esse ano, ele estava sendo colocado numa posição que não é a dele. Porque a gente tem um monte de ponta, mas a gente não tem meias. E o Felipe Luiz tentou várias formações com 3 atacantes, com outros atacantes fazendo a meia, e não tá funcionando ninguém. Ele botou o Luiz Araújo. E realmente, no início, ele não tinha ainda se adaptado à função. E eu também acho que ali não é onde ele rende melhor. Só que o quanto ele evoluiu nessa função é enorme, pô. Você viu o gol que ele fez? Ele veio de frente pro gol, pô. Exato. Então, ele marcar bem, vai à frente, cruza, fez 2 gols. Então, assim, o Luiz Araújo e o Arrascaeta, ele funciona muito bem. É o que o Matheus falou. O Arrascaeta agora tá com sendo menos imbuído de marcar pra poder render no ataque e tá funcionando muito. Uma coisa que eu tava analisando disso, se você for pegar o mapa de calor do Arrascaeta, antes ele ficava muito em todo lugar do campo. Porque o Arrascaeta era o jogador que ele aparecia para dar opção para todos os jogadores. Ele corria bastante. Sim. Ele aparecia pro volante, aparecia pro lateral. É um cara que, se você for pegar bem no campinho, ele tá em quase todo lugar do campo, assim, do meio pra frente. Agora mudou. E eu acho esse ajuste fundamental pra melhora do Arrascaeta no Flamengo. Porque agora, além dele ficar mais centralizado, ele fica centralizado um pouco pra esquerda. Né? Porque já tem o Gerson caindo pela direita. Então ele fica um pouco mais centralizado pra esquerda e fica muito ali. E o que isso quer dizer? Que ele não corre o tempo todo, que ele não tá dando opção o tempo todo, porém, ele está mais próximo do gol. Ele está muito mais próximo do gol. Ele tá entrando muito mais na área. Ele está fazendo mais gol. E com isso, eles servem o Arrascaeta. Não é mais só o Arrascaeta que servem os outros. Óbvio, ele vai dar assistência, ele vai tabelar e vai botar o cara na frente do gol. Só que ele ficando mais centralizado faz ele fisicamente ficar menos desgastado, faz os jogadores se preocuparem ativamente na marcação menos com ele, porque parece que ele tá aqui, porém o Flamengo joga pra servi-lo, né? Joga pra botar ele na cara do gol. E a gente sabe, um cara que tem inteligente, tem a qualidade que ele tem, cara, nesse último terço, talvez seja um dos melhores passadores do Brasileirão e um dos maiores finalizadores do Brasileirão. Então, o Felipe Luiz, pra mim, ele tira a bagagem física, ele cria outros esquemas pra outros jogadores participarem mais da saída de bola. O Arrascaeta faz menos isso. Porém, o Arrascaeta é o cara que participa ativamente da finalização das jogadas, fazendo gols e dando assistências, e ele tá mais próximo do gol. E com isso, você deixa ele mais otimizado. E eu acho isso muito bom. Sim, também. E porque esse negócio que o Flamengo tem dificuldade em penetrar a defesa que fica muito lá atrás, isso já tem muito tempo, mas é aquele negócio. É porque o Flamengo é um dos times que mais vai enfrentar isso. Sim. Porque muitos times simplesmente vão abdicar de atacar só pra defender contra o Flamengo. Você tem que dar um jeito de resolver isso. E o Felipe está buscando caminhos. Nesse jogo contra o Fortaleza, acertou. Mas, assim, falar um pouco do Fortaleza, né, cara? Porque, assim, é muito difícil. Cara,
O Fortaleza, cara, vinha no Maracanã e ganhava o Flamengo, cara. Sim. Os últimos anos aí, cara. Não, Sabe, a não gente- era... Você tinha medo, a gente tinha medo de jogar contra o Não, Fortaleza não, de não, time, não, era um não, time não chato, era isso. pô. Eu até falei, alguns programas atrás, falou, cara, é a hora de ganhar do Fortaleza agora, aproveita. Porque, né, a gente imagina que uma hora vai melhorar. Mas o time, cara, é deprimente o time. Depressivo. Não, é depressivo. O Deixa eu torcedor do pegar a Fortaleza... escalação, vamos pegar a escalação. Porque assim, cara, o ataque ali, o Marinho e o Davidson, cara, parecia que tava um num planeta e outro no outro. de Mas tão o longe que Davidson os caras ele tavam. fica em outro planeta, Não, geralmente. o né? Davidson só ficou fazendo Firula. gracinha, firula, não conseguia. Não tem, cara, a gente viu os melhores momentos aqui. Teve um lance, 48 segundos nem tempo vi só. ele. Teve um lance que chutou pra fora. Ó, mas eu vou pegar Fala a escalação. João Ricardo, ok. Tinga, já tá há muito tempo. Kusevich, Gustavo Mancha, Mancuso, Martinez, Zé Wellington e Pochettino, 3 volantes. Marinho, Davidson e Prior. Não conheço É. Prior. O problema é que Do essa BBB? zaga, Pera aí, cara. Ele tirou quase todo mundo, né? Você lembra que tinha o Tite, Davi Luiz, É verdade. os Brits, Sim, eram esses sim. 3 zagueiros. Ele tirou os 3 zagueiros, Pois é. porque estavam mal e são 3 zagueiros muito mais velhos. Falar pra você, viu, Dava? O Voivoda vai ter que quebrar a cabeça pra arrumar esse Pois time é. de Fortaleza e aí, realmente, cara. cara, a marcação, o Fortaleza não conseguia trocar passe, cara. Não conseguia marcar. Cara, nem fazer falta eles estavam conseguindo, sabe qual é? O Flamengo Aham. tava saindo das faltas. E, Foi uma coisa horrorosa. e eu acho cara. que o pior é quando a gente entra nessa situação, né? A gente tá falando de Flamengo e Fortaleza, só que aí você vai ver que o Flamengo, óbvio, foi muito bem, é um time superior, conseguiu ter mais a posse. O problema é que o Flamengo, eu acho que a grande questão é que o Flamengo não foi agredido, concorda? Não, nada. E aí, quando você olha a classificação, que a gente tá falando de sorteio, Fortaleza hoje é o primeiro na zona. Uhum. Você tem 11 jogos, Número 10 fora da pontos. zona, né? Primeiro na zona. Tá na zona? 17º colocado. Caraca. É o primeiro da zona com 10 pontos. Tem 2 vitórias no Brasileirão, 4 empates, 5 derrotas, 15 gols e fez 10. Uhum. Vem de 3 derrotas seguidas. Então, aí você começa a ver que começa a ter um bichinho atrás da orelha ali, né? Porque assim, a gente falou de sorteio da Libertadores agora há pouco, mas e aí? E o foco? É, Que vai ser? exato. Porque eu acho que antes de você só pensar nas competições brasileiro, Libertadores, o primeiro foco é arrumar o time, né? Claro. Dispensar quem tem que tempo dispensar, agora, né? tirar quem tem que tirar e arrumar o time. Depois, cara, entender isso de Brasileirão e Libertadores, porque Libertadores é só mais na frente, né? Acho que é Só meses, agosto, meses. agosto, setembro. O brasileiro já volta antes. Então o Fortaleza ele tem que se recuperar no brasileiro pra não ter que só largar a Libertadores depois, cara. Sim. E eu acho que é meio dramático a situação, não? Totalmente, pô. E assim, a galera tá falando aqui que eles pouparam porque todo mundo jogou contra o Racing, né? Mas tudo bem, eu entendo. E eu tava vendo na transmissão, os caras estavam falando cara, o que o Voivoda tá querendo com essa escalação? Quer pedir pra tomar pau. Então. Mas eu acho que talvez, o que acontece nessa situação por causa do jogo contra a Libertadores, falou assim, cara, é esperado perder pro Flamengo no Maracanã nessa situação que o Fortaleza está. Ó, só Então, assim, uma Ah, não, pergunta. eu também acho. Mas assim, Não, eu acho que ele pensou mas isso. tomar 5x0 é feio demais, pô. Não, o 5x0 fora o baile. Fora o baile. Podia ser bem mais. O goleiro fez grande defesa ali, porque senão... Aí fez o Flamengo, fez 24 pontos. Ó. Não, 5x0 é bizarro. Eu tava vendo o jogo... Melhor ataque, melhor defesa. Galera, o ataque do Flamengo, 20 gols. 24. O segundo lugar tem 9. Não, 24 gols. Não, É, mas 24 é que total, 20 o Flamengo fez 6 no Juventude, 4 no Corinthians, 5 agora no Fortaleza. 3 jogos, 20 gols, 10 gols, 20 gols. Sinistro, velho. Caralho. Sinistro. Pois porra é. é essa? 15 gols em 10 jogos. 3 jogos. Então, e só tomou 4 gols, pô. Só tomou 4 gols. Isso Isso é Dois do muito Cruzeiro? importante, né? Ou Foi 2 do um? Cruzeiro. E 2 do Cruzeiro. Ou seja, dos outros 10 jogos, o Flamengo tomou 2 gols. De quem que foram esses gols? Cara, foi Você lembra? contra Deixa eu quem? pegar. O Flamengo só perdeu contra o Cruzeiro no campeonato agora, né? Tomou gol... Mas ganhou de 2x1 de alguém? Deve ter ganho, né? Pra ter tomado Deve esses ser, eu gols. não lembro agora 3x2, não sei. os resultados Flamengo, vamos aí. ver aqui, ó. Peraí, Ei. tomou gol contra quem? Ó, o Flamengo ganhou do Palmeiras, Botafogo empatou, Bahia Inter. 1x0, Cruzeiro... Um gol do fez Vitória e um do Inter, dois tô falando É aqui. isso, é isso? Inter e Vitória, tomou um. Boa. É, Um 2x1 pro Vitória e um empate com o Inter. um empate com o E Inter aí, na empatou primeira com o Inter. rodada. Ah, mas é porque foi a primeira Na rodada. primeira rodada o aquele Inter tava jogão, bem né? ainda. O Inter tava bem ainda. real. E aí que é aquela coisa também, que o Flamengo, o que eu acho, que assim, você tem que ter respeito pelo outro time também, você não pode brincar, porque o Felipe Luiz foi no segundo tempo, fez as trocas e macetou mais ainda. O Maestro Júnior ensinou, né? Tem que Roda girar a vai, roda a faca! É porque coisa curiosa desse jogo também, o Pulgar voltou, depois de um período então é bom. fez uns lances bons, Caralho, que mas merda, sabe tudo quem jogou? recuperando, né? O Vinha. Voltou nesse jogo. Voltou Você nesse acha que jogo. o Flamengo vai negociar algum dos laterais? Eu acho que vai, viu? Eu acho que. Porque os três então, vão querer jogar. Exato. Quando o Vinha
Se o Flamengo tiver noção que o Vinha está 100% fisicamente mesmo, porque uma lesão tão grave, mas 1 ano parado, pô, tem que ver. Eu acho que é possível, né, que negocie, porque tu ficar com 3 laterais... O Ayrton Lucas, você acha que sai? Aí eu acho que vai depender de mercado, viu? Acho que vai depender de mercado. Eu acho que o Ayrton Lucas, ele ganha moral por ser brasileiro, né? Não, cara, Tipo assim. não, o Ayrton Lucas, é o que acontece. O Ayrton Lucas já fez bastante pro Flamengo, certo? Final de Libertadores, um monte de coisa. Hã? Foi de quem que o Flamengo trouxe ele, você lembra? Tava na Ucrânia. Não tava lembro fora, qual time entendi. que tava, mas ele é originalmente do Fluminense. Então o Ayrton Lucas tem mais história no Flamengo já, né? Pelas coisas que já fez. O Vinha mal jogou, né? Então vamos ver como é que vai ser isso aí. Mais importante o retorno desses jogadores. Spartak, estão falando. Spartak, tá. Sim, o Ayrton foi convocado pra seleção já. Na época lá atrás, né? Não, lateral do Flamengo, tudo saiu convocado, né? Mas é porque você pega os melhores do tem Brasil. lateral, Tem lateral no Não, o Brasil. Alexandre, o Wesley e o Varela. É. E o Vinha, ele era convocado também, quando... Eu acho que eu vi o volta também, era reserva do Piquerez. Então, exatamente. Piquerez, Na verdade, inclusive... o Piquerez era reserva do Vinha, virou titular. Isso, virou titular. Então, Piquerez tem isso aí. A galera também tá falando que o Ayrton Lucas pode ser que vire ponta. O Felipe Luiz já usou de ponta em alguns Mas momentos. tem ponta pra caralho, que você pagou milhões pra você botar exato. lateral. O Ayrton Lucas serve de ponta, eu acho que com uma alternativa no meio do jogo. Eu acho que pra ser um ponta nesse momento, acho que não tem muita coisa não. Galera, a gente só falou do Flamengo, pra quem chegou agora e tá perguntando.